Vamos que vamos, viu só como é rapidinho, um intervalo rápido aqui, já tudo pronto para a gente começar o nosso próximo painel. Já sei que vocês estão ansiosos aí, né? Tô vendo pelo chat o pessoal comentando, adoraram a última palestra. Muito bom quando a gente recebe as perguntas e a interatividade se torna ainda mais bacana. Então continuem, tá? Agora eu quero começar essa abertura lendo um texto para vocês, certo? É o seguinte: quem é leve, espalha saudades e despeja em nós um desejo de voltar. Quem é engraçado, esparrama risadas e bagunça o corpo de rir do chorar e chora de rir. E o otimista distribui esperança, e é ela que nos inspira a viver. Seja leve, engraçado e otimista. O mundo precisa de gente assim. Adorei esse texto. E esse texto é do nosso próximo palestrante, publicado no Instagram dele, o juiz Samer Age, que está aqui com a gente. Já coloca a imagem dele aqui, por favor, já a postos. Uma alegria receber você aqui. Achei o tema interessantíssimo. A jovem advocacia precisa, sim, ter uma escrita cada vez mais argumentativa, né? Esse é o tema. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. São 30 minutos para discorrer aí sobre este tema e tenho certeza que os jovens advogados e advogadas estão ansiosos por ouvir aqui suas colocações. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu agradeço a gentileza do convite, sinto pessoalmente honrado com o convite que recebi. Espero que possamos, nestes poucos minutos que teremos, uma conversa relevante e, de alguma forma, que o impacto seja positivo na vida de todos. O tema que escolhi é escrita e argumentação jurídica, porque me parece um tema imprescindível à advocacia. Não só a jovem advocacia, mas a advocacia como um todo. Bom, escrever é se comunicar, comunicar é o ato de entregar uma mensagem e o outro compreender o que é pedido. Por vezes eu recebo petições iniciais em que eu desconheço, não sei o que a pessoa efetivamente pede, por que pede e para que pede. Concluo a leitura e desconheço. É difícil considerar, é difícil compreender e é difícil, consequentemente, referir. Por isso a ideia de uma escrita e argumentação jurídica. Há um mito, uma crença entre os operadores do direito. Bom, eu não sei se foi cortado o som, se voltou agora, mas eu prossigo. Se houver algum problema, alguém me informe, por gentileza. Prosseguindo. De fato, a escrita e a argumentação jurídica me parecem um ponto crucial para todos nós. Primeiro, porque é preciso se fazer compreender. Em segundo lugar, porque só assim nós conseguiremos o acatamento, o deferimento do nosso pleito. E aqui mora a nossa preocupação. A preocupação dos advogados hoje que não se fazem entender perante o juízo. O mito de que falar difícil é demonstrar conhecimento jurídico não se confirma na vida como ela é. É preciso falar de forma simples, elegante, adequada, o mínimo possível naquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso chama de a revolução da brevidade. Eu quero algo, por que quero algo e contra quem quero algo. O fundamento basta que ele seja dito uma vez. Eu não preciso dizer 3 vezes a mesma coisa. Eu não preciso chamar o Supremo Tribunal Federal de pretório excelso. Eu não preciso juntar 5 precedentes do STJ no mesmo sentido. Se há um precedente recente, se o precedente é da Corte Especial, se o tema foi pacificado, basta juntar aquele precedente. O muito escrever implica o pouco ser lido. Certa feita eu conversava com um colega magistrado, que à época era juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal, e é dele essa frase: quanto menor
o texto, maior a chance de ser integralmente lido. A crença de que o magistrado tem a tarde inteira para leitura apenas da sua petição, a petição que você traz, que tem 100 laudas, é uma crença equivocada. Junto com a sua petição, outras 10 pessoas ingressaram com uma ação naquela data. Todos eles têm um pedido de tutela de urgência. Todos eles querem ser apreciados naquela data. Portanto, a sua petição deve ser simples, deve ser clara, deve ser elegante e deve demonstrar onde está o seu direito e qual é o seu pedido. Quando eu concluo a leitura da sua inicial, ou do seu pleito, ou da sua resposta à acusação, eu preciso compreender exatamente o que você quis dizer. E aqui está a nossa grande fórmula, ou a nossa grande constatação. Uma maneira de você descobrir se o que você escreveu está adequado é entregar o seu texto ao estagiário e perguntar se ele compreendeu. Se o estagiário não compreendeu o que você pede, então você não escreveu bem. Se uma pessoa que não é do direito não compreende o que você pede, é porque você não escreveu bem. Em regra, é assim. Um texto claro é um texto que pode ser compreendido por uma pessoa que é educada, ainda que não seja juridicamente educada. Quando você abre a obra de Nelson Hungria, você compreende o que ele diz. Isso que ele escreveu em 1959, 1953, continua atual, continua impactante, continua de fácil compreensão. E não houve, desde Nelson Hungria até os dias de hoje, um único penalista no país que o superasse, apesar da genialidade do professor Luiz Grego, reconhecido por todos. De fato, o que você precisa entender é: seja simples, seja elegante, seja claro e seja verdadeiro. O advogado não pode perder a credibilidade. Aquela não é a última ação. Pode ser a primeira, dificilmente será a última. O advogado tem que ter crédito perante o juízo. O que ele fala deve ter peso. O juiz sabe que quando ele vem despachar, quando ele diz que o caso é crítico, quando ele diz que a situação é delicada, é porque efetivamente ela é. Não é um advogado que mente nos autos. O bom operador do direito, para lembrar o ministro Barroso, mais uma vez, não é aquele que ganha a causa, não é aquele que ganha uma boa briga, é aquele que a evita. A habilidade de negociar é essencial ao advogado. Escrita e argumentação jurídica. Por que um advogado é bom? Porque ele domina o fato e o processo. Ninguém pode conhecer mais do seu fato do que você. Ninguém pode conhecer mais daquele processo do que você. O advogado deve saber que as folhas 75 dos autos constam uma certidão importantíssima para o caso. Ele deve saber quais são as teses da outra parte, o que alegou em sua resposta, em sua contestação, qual a preliminar levantada, que provas pretende produzir. Ele conhece o processo, ele conhece o fato como ninguém. Mas não basta conhecer o fato, não basta conhecer o processo, é preciso conhecer o direito. O direito hoje não permite mais que a simples carteira da OAB signifique sucesso na advocacia. Longe disso. Para ser um bom advogado é preciso conhecer o fato e é preciso conhecer o direito. O bom advogado estuda sempre, estuda muito. Eu recomendo aos operadores do direito que destinem de forma sagrada o momento do dia para leitura. Metade do momento para uma leitura técnica. Se você é penalista em direito penal, se você atua na área tributária, previdenciária, no direito agrário, na sua área. A outra metade do tempo de leitura destinada à leitura dos clássicos, a ler Machado de Assis, Fernando Pessoa, William Shakespeare. Por quê? Porque é preciso compreender o humano e porque é preciso aprender a escrever com eles.
você escreverá de uma forma muito melhor se fizer esse balanceamento do tempo. Metade para livros técnicos, metade para livros clássicos. Assim, você será um bom advogado, que conhece o direito e sabe se comunicar. E, quando tiver um fato, conheça profundamente o fato. Prossigo. O bom advogado é um advogado que sabe a prática. Nenhuma faculdade de direito ensina a prática no Brasil. Você pode ser muito estudioso na faculdade e ser ainda assim um advogado medíocre. Por quê? Porque há uma experiência prática. O advogado tem que saber despachar com o juiz, tem que saber sustentar oralmente, tem que saber apresentar memoriais. E eu desconheço uma única faculdade no Brasil que dispense tempo a ensinar os seus estudantes a despachar com o ministro, desembargador, com o juiz em primeira instância. Tempo para que o aluno aprenda a formular e a escrever memoriais, ou mesmo sustentar oralmente. Chegamos ao máximo de um júri simulado na faculdade, e esse máximo é o mínimo, é muito distante da realidade. O advogado, quem pretende advogar, tem que lançar-se à experiência. Para lembrar Fernando Pessoa, condições de castelo, de palácio, qualquer terra larga tem. Mas onde estará o palácio se não for construído ali? Não basta que você tenha potencial. É preciso que você explore esse potencial. E a exploração do potencial, a construção do palácio demanda prática. Advogados, não tenham medo. Sejam educados, tenham credibilidade, mas lancem-se à experiência. Podem ir despachar com o juiz, é fundamental. Apresentem memoriais, é fundamental. Despachem com demais desembargadores, além do relator, se entenderem necessário. É importante, façam disso um hábito. Na primeira vez será difícil, você ficará nervoso, acontecerá com você o que aconteceu comigo quando um advogado de 22, 23 anos veio despachar comigo no gabinete. Ele entrou muito nervoso, disse para ele se sentar. Ele se sentou, respirou fundo e disse: é a primeira vez que eu despacho com o juiz. Aquela humildade gerou empatia, pedi para trazer um café, ele disse para ele ficar tranquilo, que eu iria ouvi-lo atentamente. A humildade gera empatia. É bom ser humilde, faz bem, isso faz com que as pessoas abram portas. Como diz, ou como ensina Salomão, a humildade precede a honra. Na primeira vez, os senhores podem suspirar, gaguejar, podem ser humildes ao ponto de revelar que é a primeira vez, não há problema algum, não há demérito, há uma beleza em quem se arrisca a esse ponto. Bom, depois as coisas se tornarão naturais. Chegaremos a um ponto em que os senhores despacharão, escreverão memoriais, sustentarão, como se fosse mais uma atividade do dia, simples, natural. O que hoje é difícil é artificial, se torna fácil, se torna natural. Parecerá que os senhores terão nascido advogados, nascidos na tribuna, nascidos na sustentação oral. Não é assim. O ponto é que, na verdade, os senhores terão nascido e se tornado. E é assim com todos nós. Ninguém nasce juiz, ninguém nasce de advogado, ninguém nasce bacharel em direito. Mesmo os seus grandes referenciais, como Rui Barbosa, Miguel Reale, Clóvis Bevilacqua, todos eles, em algum momento da vida, desconheciam o direito, sabiam menos do direito do que os senhores sabem na data de hoje. Mas, em algum momento, eles decidiram estudar. E foi assim com o professor Nelson Greer, e é assim com aqueles que são os referenciais para o direito contemporâneo no Brasil. Portanto, para concluir sobre escrita e argumentação jurídica, sejam breves, sejam claros, usem fundamentos, mas não repitam estes fundamentos. Quanto menor o seu texto, maior a chance de ele ser integralmente lido. Se o caso é importante, despachem com o juiz. Sempre que for importante, despachem com o juiz. Não deixem de despachar
Não tenham medo da tribuna. Os senhores são advogados. O advogado tem que ter a vontade e a disposição de falar. O cliente não pode falar. Quem pode falar é o causídico. Sempre haverá espaço para o grande advogado. Nós precisamos de grandes advogados. Eles são fundamentais para a construção de um país melhor. Mais uma vez, eu quero agradecê-los, agradecer o convite. Eu sei que a fala é breve, nós tínhamos aí até 30 minutos para concluir a fala. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha acrescentado, passado luz aos senhores nessa data. Muito obrigado pelo convite. Eu parabenizo a OAB Jovem, ou a Jovem Advocacia do Estado da Bahia, estado do qual eu sou fã formal, assumido. Eu amo estar em Salvador, comer em Salvador e visitar as cidades próximas. Para mim é um prazer falar a Bahia e com os baianos. Muito obrigado. Muito obrigada, nós que agradecemos, será um prazer recebê-lo aqui sim, presencialmente, muito em breve. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aqui a transmissão da Sala 1 ficou encantado com as colocações. A escrita realmente é muito importante em todas as áreas. Eu, como jornalista, para mim sempre é um desafio fazer um novo texto, escrever uma nova reportagem, e a leitura, a pesquisa é muito importante para todo esse caminho e construção. Vamos dar sequência agradecendo aí ao nosso primeiro palestrante, juiz Samerage, e aqui já está comigo, por favor, abre aí a câmera para a gente mostrar a nossa convidada, mantendo o nosso distanciamento. Thaís, que está com máscara. Thaís Bandeira conosco. Aqui ao lado a gente já tem também montado no Zoom nossos outros participantes também desse painel, Fabrício Bastos e Daniel Moraes. O pessoal já está entregando aqui o microfone para a Thaís. Vou sinalizar aos nossos participantes aqui que, lógico, vamos abrir com as mulheres com a palavra. Esse painel será em formato de palestra, então Thaís vai começar. Tudo bom, Thaís? Seja bem-vinda. Tudo jóia. Tudo bem, Milena? Muito bem. A gente tem mais 3 pessoas para falar, então serão o quê? 15 minutinhos, né, para cada um. Deixo você com a palavra e aos nossos participantes que estão no chat, fiquem à vontade para participar, que em qualquer momento eu volto trazendo as colocações de vocês. Obrigada. Bom, já que Milena não vai ficar aqui comigo e os outros palestrantes estão em casa, eu vou aproveitar para ficar aqui com meu estilo de professora, vou ficar em pé, certo? Atrapalho vocês? Não, né? Então, tudo bem. Bom, queria cumprimentar Daniel e Fabrício, que estão aqui no painel comigo, parabenizar o professor Sami pela palestra, agradecer a Sara Barros pelo convite, Léo, Maílson, Lucas, tanta gente aqui fazendo esse evento acontecer, gente. Vocês não imaginam como estão os bastidores. Agradecer todo mundo da produção por esse evento belíssimo aqui do 2º Congresso Online da Jovem Advocacia. Eu vou falar um pouquinho para vocês, nessa tarde, a respeito da Lei de Abuso de Autoridade. E essa Lei de Abuso de Autoridade, ela vem, em muitas oportunidades, dizer o óbvio. Dizer de situações que são inadmissíveis na vida prática, mas que ainda temos exemplos acontecendo no ordenamento jurídico brasileiro. É uma lei que, como quase tudo no Brasil, ela vai surgir num contexto em que as coisas acontecem e aí depois a gente tenta remediar. Então, como é que a gente tem essa situação da lei de abuso de autoridade? Gente, façam só assim um regresso comigo para algumas situações anteriores. A gente precisou esperar 19 anos de situação absurda de Maria da Penha, esperando por um julgamento daquele que foi a pessoa que tentou matá-la por 2 oportunidades para, na sequência, por conta de uma novela da Globo, o pessoal aí que é noveleiro, Angelino, você que é noveleiro, vocês lembram de Marcos e Raquel? Ele batia nela com a raquete. Por conta dessa novela da Globo, foi introduzido no nosso ordenamento jurídico uma lei de proteção às mulheres, a Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, que dá nome à lei, ficou por 19 anos esperando uma solução para o seu conflito. Na sequência, eu posso citar para vocês a Lei de Crimes Hediondos. A Lei de Crimes Hediondos, quando ela foi criada, ela não trouxe no seu rol o homicídio qualificado como sendo um crime hediondo. Mas bastou acontecer o caso grotesco de Daniela Pérez, protagonista também de uma novela da Globo, ela era
protagonista da novela das 8, imagine, escrita pela mãe, Glória Pérez, e foi morta pelo mocinho da novela, por Guilherme de Pádua. Então, a gente tem uma alteração na sequência da Lei de Crimes Hediondos e insere o homicídio qualificado. Então, algumas situações que eu separei para pontuar nessa palestra de hoje, da nossa Lei de Abuso de Autoridade, em 2019, entrou em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem situações que já vinham acontecendo na prática, e aí eu separei alguns exemplos para mostrar, e por mais absurdo que fossem as situações na prática, por mais que a gente, enquanto advogado criminalista, já batesse bastante, foi preciso uma lei, de novo, para dizer o óbvio. E aí eu queria começar passando os slides, queria começar com a nossa primeira observação. Pode passar para o primeiro texto da lei. A gente vai trabalhar com a primeira observação, que é o artigo 9º dessa lei, que vai dizer o seguinte: decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Percebam, eu não preciso necessariamente de um texto de lei para dizer isso, mas a gente tem. E observem, pode voltar um, por favor? Mais um para frente. A gente tem um artigo no Código de Processo Penal que diz que as prisões preventivas, por exemplo, gente, só para pegar uma privação de liberdade, que as prisões preventivas elas devem ser decretadas por decisão motivada e fundamentada. Agora, observem essa decisão. Não sei se dá para enxergar em casa, pode passar para o próximo. Não sei se dá para enxergar em casa com detalhamento essa decisão, gente. É uma decisão que decreta a prisão preventiva de uma pessoa, marcando um X na fundamentação. Acreditem. A gente vai ter aí espaços em branco para que o juiz, e provavelmente não foi o juiz, né, que fez isso, vá marcando um X. Se ele decreta a prisão preventiva pela ordem pública, ele marca um X. Pela garantia da ordem econômica, ele marca um X. E eu pergunto, que espécie de motivação tem essa decisão? Marcar um X num papel é motivar a decisão para a prisão de alguém? E aí a gente avança para o próximo artigo, trabalhando aqui, tentei pegar mais ou menos na ordem da lei, para o artigo 10. E a gente vai falar nesse artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Não tenho como não falar desse caso, gente. Não tenho como. Olha o artigo 260 do Código de Processo Penal, como ele estava. Pode passar para o 260 do CPP. Texto anterior, olha lá, hein? Texto anterior do artigo 260 dizia que se o acusado não atender à intimação para interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Gente, se o acusado não atender a intimação, ou seja, ele precisa atender a primeiro ser intimado, para depois não atender e aí sim haver a condução coercitiva. Pergunto a vocês, é possível a condução coercitiva sem a prévia intimação? Claro que não, nem com base no texto anterior do CPP. Agora passa um para frente aí, março de 2016. Condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem prévia intimação. Texto expresso do CPP. Passa para frente. Na sequência, em junho de 2018, olha só o que está em vermelho, STF decide, condução coercitiva para interrogatório é inconstitucional. Mudança do texto da lei, pode passar mais um para frente. Mudança do texto da lei, no artigo 260, se o acusado não atender a intimação para interrogatório, reconhecimento ou qualquer... Preciso voltar. Reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Em relação ao interrogatório, galera, nós temos ação de descumprimento de preceito fundamental 444, já julgada pelo STF. Essa ADPF número 444 vai entender que pelo direito ao silêncio, pelo direito de não produzir provas contra si,
Ninguém pode ser conduzido coercitivamente para ato de interrogatório, seja na fase pré-processual, na fase de investigação, seja na fase processual, isso é óbvio. Se o sujeito tem direito ao silêncio, ele não tem a obrigação de comparecer, basta ele mandar a sua defesa técnica, ele não tem a obrigação de comparecer presencialmente para esses atos de interrogatório. Gente, você fazer uma condução coercitiva de alguém sem que essa pessoa seja previamente intimada, me lembra um episódio que aconteceu na faculdade há alguns anos atrás. A gente volta para a análise do texto da lei daqui a pouquinho. O que a gente teve na minha época de faculdade? Já se vão alguns anos, viu? Eu gosto quando Sarinha fala que eu fui aluna dela, eu fui professora dela, porque ela me coloca na minha idade real, ela me mostra que eu não sou mais jovem advogada, só em espírito, o espírito de jovem advogada. Por isso que eu vim hoje aqui para o estúdio para encontrar com eles. Gente, 3 alunos chegaram atrasados numa prova de segunda chamada. Não existe terceira chamada. E aí eles precisavam inventar uma mentira para o professor. E aí eles inventaram o quê? Que o pneu do carro furou. Professor, pelo amor de Deus, nosso pneu do carro furou. A gente precisa fazer a prova de qualquer jeito. O professor, ok, fiquem esperando aí um minutinho. E aí deixou os meninos no cantinho ali da sala. De repente, quando os meninos são chamados para realizar a prova, o professor faz o seguinte, pega papel e caneta aí todo mundo. Primeira questão, cor, marca e modelo do carro que vocês estavam conduzindo. Os 3 se olharam. Como assim? 2, qual dos 4 pneus furou? 3, qual de vocês 3 trocou o pneu? Opa, eles não haviam se preparado para isso. Eles haviam preparado a mentira do pneu furado, mas não tinham mais preparado nada a respeito disso. Quando a gente conduz coercitivamente alguém, sobretudo o investigado, sobretudo a pessoa que é ré, a presença de um juiz, a presença de um promotor, a presença de um delegado, a gente não dá tempo da defesa preparar absolutamente nada sobre esse depoimento. A gente não dá tempo da defesa dizer ao réu, ao investigado, o que ele pode, o que ele deve falar. E aí, vejam, gente, se nós temos direito ao silêncio, nós temos direito também, em algum momento, de não contar toda a verdade, nós temos o direito de colocar a verdade dos fatos de uma maneira que interesse a defesa. Então é importante que a defesa esteja, naquele momento, preparada para um ato de interrogatório. O ato de interrogatório é um ato de autodefesa, mas, obviamente, orientado pela defesa técnica. Então isso é importantíssimo. Vamos voltar para a análise do texto da lei, continuando com os atos de abuso de autoridade. Pode passar a próxima. Gente, artigo 13, volta para cá, pode voltar mais um. Vocês vão me dizer, voltando 13. Vocês vão me dizer, professora, você falou do caso de Lula porque você é petista, comunista, pronto. Vamos falar de uma situação aqui que não tem nada a ver com PT. Vamos para outro caso. No artigo 13, a gente percebe: constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a... Inciso 2º, submeter-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizado por lei. Pode passar agora para essa situação. Passa o próximo. Gente, observem esta situação de prisão. A pergunta para vocês é o seguinte: nós temos uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 11, que diz que o uso de algemas, ele só é lícito em caso de resistência ou de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. E eu pergunto, qual é a situação aí que Sérgio Cabral oferece de risco de fuga, de risco para a integridade física, de risco para a integridade física dele ou de terceiros, algemado pelos pés e pelas mãos? Percebam, gente, que essa característica, esses atos de abuso, eles todos aconteceram na prática antes da gente ter a promulgação do texto da nova lei de abuso de autoridade. A próxima situação, também no artigo 13, ela é a mais comum da gente ver na televisão, gente. É o constrangimento também do preso ou do detento, no inciso 1º, a exibir-se ou ter o seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Pode mostrar aí esse slide? Não tem nenhuma situação que você não abra o jornal, que você não assista o jornal em determinados horários do dia e não vá se deparar com essa imagem. Pode passar aí para a imagem. A gente tem isso diuturnamente. A gente tem essa famosa exibição do preso. A gente tem a famosa espetacularização da violência. E isso, gente, acreditem, a sociedade aplaude, a sociedade gosta. É difícil, muitas vezes, enquanto advogada criminalista, falar sobre esse assunto. Coloca o próximo slide.
Houve uma enquete em um site específico, e olha lá. Você concorda com a nova lei que proíbe a apresentação de presos pela polícia? Olha quantos concordam e olha quantos discordam. Quantos acham que sim, o preso tem que ser apresentado à sociedade. A violência ela tem que ser espetacularizada. O rosto do preso tem que estar estampado no jornal, ferindo a sua dignidade, ferindo a sua intimidade, ferindo até mesmo a presunção de inocência. Porque nós estamos aí com uma pessoa que é presa, por exemplo, em flagrante e que pode não ser o autor do delito, que tem direito a todo um processo penal para exercer essa sua defesa, mas já está com o rosto estampado no jornal. Isso é tão comum e a sociedade passou a admitir, passou a aceitar, passou a normalizar esses atos de abuso de autoridade. Pode colocar mais um? Esse daqui é uma situação, gente, que me incomoda pessoalmente. Eu acho que o professor Fabrício vai falar sobre isso, porque me disse que vai fazer a lei de abuso de autoridade sobre um viés da advocacia. Essa entrevista reservada do preso com o seu advogado. Nessas situações, gente, de prisão em flagrante, sobretudo, todas as vezes que o advogado, a advogada chega até a delegacia para falar com o preso, fala com o preso, mas fala com o preso na presença de um policial. Fala com o preso, mas fala na sala com outras pessoas presentes. A entrevista deve ser reservada. Eu tenho o direito de falar, eu enquanto advogada tenho a prerrogativa e o direito de falar com o meu cliente, assim como o preso, ele tem direito de entrevistar-se com o seu advogado, ele tem direito de contar o que aconteceu, o que não aconteceu e decidirem a melhor forma de levar os fatos ao conhecimento das autoridades. Essas são, gente, algumas impressões gerais sobre a situação da lei de abuso de autoridade, como eu disse a vocês, que vem para dizer o óbvio, que vem para dizer muitas coisas que já estavam acontecendo e que precisavam ser refreadas, que precisavam ser coibidas no caso concreto. E essas são as minhas impressões gerais realmente para a gente poder debater nessa tarde de hoje. Eu convido o Daniel e convido a Fabrício também a fazer algum comentário sobre a minha fala, sobre a minha palestra, fazer também alguma provocação, se entender pertinente. Vou devolver a palavra à Milena. Muito obrigada, Thaís, pela sua pontualidade aqui no seu discurso, nas suas colocações. Exatamente, fica aberta aí tua palavra. Quem começa, Fabrício ou doutor Daniel? Qual dos dois aí já se organizaram? Quem vai começar? Doutor Fabrício? Thaís é show, né? Eu sou um eterno aluno dela e admirador. Eu acho que Thaís foi perfeita nas suas colocações. Pode sentar, Thaís. Eu acho que a gente convive hoje com um país em que o abuso de autoridade, infelizmente, é um mal a ser combatido tão quanto a corrupção e outros tantos males, porque o abuso de autoridade está enraizado no nosso Estado, na nossa formação republicana e na nossa formação estatal. E Thaís foi perfeita nas suas pontuações, como sempre. Doutor Daniel, por favor, suas colocações. Olá a todos, boa tarde. Perfeita manifestação, Thaís. E acredito que um dos principais pontos, como bem ressaltado por Fabrício, de uma forma muito pontual, é que, de fato, é necessário se resgatar o sentimento republicano que as autoridades, que aqueles que estão exercendo o verdadeiro poder, que é o poder do Estado, que advém do povo, sejam freados. Então, muitas vezes é necessário que venha uma lei, não sei se pela formação cultural, e aí vou discutir uma questão até de formação cultural e jurídica do Estado brasileiro, da própria estrutura do Estado, mas muitas vezes o que nós vemos é a necessidade e que se venha mais do mesmo que seja para um aspecto de simbolismo, simbolizar que há uma resistência, que há uma insatisfação e que há necessidade de mudança. E isso, Thaís, da forma que você colocou, assim, de uma forma muito brilhante, é o que a gente vivencia no dia a dia, é o que a gente vivencia no cotidiano e o que nós vemos aqui, principalmente no interior, com os abusos cometidos, a exposição, que muitas vezes reflete em intimidação ao próprio exercício da advocacia. Muito bem, doutora Thaís, tem uma participação aqui da Mari Júlia, e aí eu abro também o espaço para os nossos dois outros colegas. Ela fala o seguinte: essa tese de abuso de autoridade inverte quando o detento é o parente querido. O que é que vocês falariam a respeito disso?
Não, eu acho que é ao contrário, né? Se a gente está falando de um parente, de alguém próximo a mim, eu quero que o direito penal e o processo penal ele seja aplicado de forma mais equilibrada possível. Só que esse direito penal da sua mãe, que a gente chama, ao contrário, a gente quer que ele seja aplicado não para minha mãe quando ela é ré num processo, mas para todos de forma igual. E aí a gente tem que também se distanciar um pouco quando o nosso parente, talvez seja essa a pergunta de Mari Júlia, quando o nosso parente, o nosso amigo, o nosso vizinho é vítima de um crime. Veja, no momento que a gente é vítima, a gente transfere para o Estado o direito e o poder de punir. Exatamente porque quando eu sou vítima, eu quero que o cara seja pendurado em praça pública. Mas não é isso que é o direito penal, não é isso que é o processo penal. A gente tem que defender a situação legítima do processo penal, a aplicação dentro da legalidade para toda e qualquer pessoa. Ainda que daquele outro lado seja o infrator que cometeu um crime contra mim. Ainda que daquele outro lado seja o infrator que cometeu o crime contra minha mãe. Uhum. Nós temos aí, estamos às 15 horas e 42 minutos, resta aí pelo menos uns 20 minutos para a gente acabar, então eu vou partir aqui para dividir esse tempo para o doutor Fabrício, né, trazer suas colocações a respeito desse tema da lei de abuso de autoridade, na sequência o doutor Daniel, que também está com a gente, e assim a gente otimiza um pouco o tempo. Por favor, doutor Fabrício. Acho que falhou o áudio um pouquinho do doutor Fabrício. Abriu seu microfone, por favor. Boa tarde a todos agora. E a todas. Quero parabenizar Hermes e Sara, toda a diretoria da OAB, pelo brilhante evento que necessariamente conseguiu reunir um público assistindo muito maior do que o Vitória construiu ao longo de toda a sua história. Então, hoje, a jovem advocacia quebrou as catracas desse evento, invadiu, ainda que digitalmente, superou o recorde de público do Vitória. Eu quero aqui falar de abuso de autoridade, no país do abuso de autoridade, porque necessariamente a mídia acaba dando um dinamismo maior, exibindo muito mais os casos de corrupção. Corrupção é um mal a ser combatido, isso é inquestionável, mas o abuso de autoridade é um mal também a ser combatido. Quando Cabral chegou no Brasil, em uma das caravelas tinha um caixote, que foi o primeiro objeto que ele colocou aqui em território brasileiro. Quando abriu-se esse caixote, era um manual de abuso de autoridade. E você observa que aquilo já vem desde o nosso processo de formação colonial, passou pelo Brasil Império, Brasil República, Estado Novo, ditadura, e também até convivemos nos tempos atuais. E aí eu pergunto, de onde vem o abuso de autoridade? O abuso de autoridade, na verdade, eu tive a curiosidade de pesquisar um pouco, fui na psicopatologia forense. Na psicopatologia forense, eu consegui identificar a síndrome do pequeno poder. Talvez seja esse o distúrbio patológico que, na verdade, esteja presente no subconsciente daquele agente que abusa do poder de autoridade ou abusa do poder. Necessariamente, pela lei de abuso, ele pode ser um representante do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário, policial. Mas quando você fala do abuso de poder, que é uma espécie também de abuso de autoridade, você encontra isso, às vezes, no porteiro, no serventuário, que quer criar um excesso de burocracia para a pessoa adentrar em uma repartição. E essa síndrome do pequeno poder talvez seja o distúrbio psicopatológico ensejador disso que a gente acaba convivendo no nosso dia a dia. Eu quero, se Ronaldo tiver a possibilidade aí, tem 2 pequenos vídeos aí, Ronaldo, se você pudesse fazer uma breve exibição deles aí, só para que eu possa contextualizar com os amigos e as amigas que estão aqui nos assistindo nesse momento. Você consegue, Ronaldo? No slide? Sim. Tem um vídeo mais embaixo. Pode soltar. Consegue? Já entendi. Não tem problema.
Pode Doutor, retirar ele o está slide. informando aqui para a gente que não está aparecendo para ele vídeo, apenas fotos. Vou pedir que o senhor dê seguimento, se puder explicar o conteúdo do vídeo com a sua fala, acho que a gente otimiza Pronto. o tempo. Eu vou prosseguir. Nesse caso específico, é uma magistrada de Belo Horizonte que necessariamente, na qualificação do preso, pergunta para o preso quem é o advogado dele, como o advogado dele foi constituído, quanto ele pagou e em que fase do processo, até quando esse advogado está constituído. O advogado tenta, de certa forma, contra-argumentar com a magistrada e a magistrada automaticamente chega a ordenar, diz que ele é um péssimo advogado, com um vídeo desses que viralizou. Tem um outro vídeo no qual um advogado é algemado e conduzido para uma delegacia de polícia, e além da condução, ele necessariamente ele é algemado com a clara violação à súmula 11, ele é humilhado publicamente, os policiais fazem a filmagem do advogado sendo algemado e colocado no fundo do camburão como se um troféu fosse. Aí é uma clara demonstração da síndrome do pequeno poder. Essa síndrome do pequeno poder é algo que foi manifestado talvez na infância, na adolescência, na escola, na academia ou na sua relação interpessoal, que gera um distúrbio psicopatológico nesse agente público, que ele, em razão disso, ele passa a ter talvez um prazer, um desejo de exibição, aquilo ali fortalece ele internamente. E aí eu digo por quê? Até o professor Sami, em uma de suas palestras, ele reitera o que a legislação diz, porque o dolo para a prática do crime de abuso de autoridade é um dolo específico. Mas o dolo específico é algo um pouco, digamos assim, pouco praticável do ponto de vista jurídico, porque se você for na doutrina clássica de Hungria e outros grandes doutrinadores em relação, porque o dolo específico tem que ter aquela vontade plena e consciente para a prática daquele ato. Mas essa vontade plena e consciente, ela não é confessada. Ela está no subconsciente do agente, talvez por uma patologia dessa, uma síndrome do pequeno poder, ou talvez naquilo que Tito Costa chama de desvio de poder, desvio de finalidade. Porque ela nunca é confessada, mas ela está na entrelinha da prática dos atos. Então, normalmente, esses agentes públicos, a magistratura é formada, na sua grande maioria, por grandes juízes, grandes magistrados, o Ministério Público da mesma forma, e todo o efetivo policial. Mas aí existe uma fuga a essa regra. Existem esses agentes públicos que têm o prazer, o desejo, no seu subconsciente, de atentar contra a dignidade do advogado ou do cidadão. Então aquilo gera um prazer oculto, que esse prazer oculto você pode construir e demonstrar isso no curso da sua demonstração da sua notícia-crime ou na utilização da sua ação penal subsidiária da pública. Porque muitas das vezes esse agente já tem uma reiteração de condutas. Esse agente, normalmente, ele já tem um histórico de violência policial. Esse magistrado já tem um histórico de violação de prerrogativas. Hoje em dia, a ordem buscou uma sistematização para reprimir esse tipo de conduta. Como você reprimir isso hoje no âmbito de toda a estrutura? Porque a Constituição, no seu artigo 133, diz claro e objetivamente que o advogado é indispensável à administração da justiça. E ele é inviolável pela prática dos seus atos. A ordem criou, no seu arcabouço legislativo, alguns provimentos, entre os quais eu quero destacar aqui o provimento 48 e o provimento 179, além dos desagravos. Porque nessa sistematização interna, a ordem possibilita que esse agente, ao cometer uma violação de prerrogativas ao advogado, seja ele impedir a comunicação entre o advogado e o seu cliente, seja no ato de invadir um escritório de advocacia, seja no ato de violar comunicação entre o advogado e seu cliente e a sua consequente exibição, seja no ato de não permitir que o advogado tenha sua audiência privada com o seu constituinte, e outras tantas condutas
tipificadas na lei de abuso de autoridade, a ordem coloca nesse regramento a possibilidade de você fazer a representação criminal, administrativa, disciplinar. Isso é obrigação. Porque quando, no seu provimento 48, lá não coloca como faculdade, não coloca como obrigação. E isso a ordem tem feito. Inúmeras, eu como procurador adjunto de prerrogativas, em dezenas, em centenas de situações, tivemos que praticar o ato de desagravo público, o desagravo liminar, que é um novo regramento que a ordem passou a ter. E agora a ordem tem um banco de dados de violação de prerrogativas, para que esses agentes públicos que venham a violar e reiterar na violação de prerrogativas sejam inseridos nesse Banco Nacional de Infratores e Violadores de Prerrogativas. Porque quando ele se aposentar e for requerer a sua carteira de inscrição ou tentar resgatá-la, isso é um motivo de inidoneidade. Isso é uma forma nova sistemática. O novo regramento que a ordem está impondo para esses violadores, porque é um mal tão grave quanto a corrupção, é o abuso de autoridade. E quando esse abuso de autoridade atinge o advogado, porque o advogado age com o munus público, o advogado é um agente do Estado, é um agente da democracia. A OAB é a última trincheira da democracia, quando todos os seus poderes de fato tem a sua Constituição Real, o Executivo, o Legislativo, ou o Judiciário estiver cambaleando, a ordem é o pilar de sustento para um equilíbrio desse poder, de resgate da democracia, porque a ordem entrou na sistemática constitucional não por acaso, diferente de todas as outras profissões, a advocacia tem o seu momento específico lá. O legislador, quando colocou isso, colocou justamente pensando no advogado e na ordem dos advogados como um instrumento, como um pilar, como uma barreira intransponível e uma barreira de resgate da democracia quando ela está na iminência de ser violada. Doutor Fabrício, só para lhe dizer que faltam 5 minutinhos. Eu estou praticamente... Só para lhe interromper, para sinalizar que faltam 5 minutos. E Daniel... E aí, Daniel, detração, viu? Aí você vai ter que negociar com o pessoal aí para seu tempo ser alongado. O senhor mutou seu microfone, doutor. Doutor Fabrício. Doutor Fabrício, tá mutado o seu microfone. Dá uma verificada no microfone aí no Zoom, que ficou mutado depois da sua intervenção. Pronto, voltou. Voltou? Eu invadi o tempo de Daniel aqui, desculpa. Estava sem. Em relação à ordem, só para me sintonizar, onde foi, até onde? Parta para suas considerações finais, porque a gente ficou sem conseguir te ouvir. Pronto. A ordem dos advogados é a barreira intransponível para resgate de um Estado democrático de direito. Então, violar a prerrogativa de um advogado é violentar um Estado democrático de direito, porque o advogado faz parte desse pilar de sustentação constitucional. Então, Daniel, passo a bola para você, porque acabei invadindo o seu tempo, e aí eu peço para você dar continuidade aí, em outras oportunidades aí a gente faz esse bate-bola, mas me sinto orgulhoso de ter participado aqui desse evento com vocês e muito obrigado pela atenção de todos. Nós que agradecemos a sua participação. Vamos passar a palavra agora para o doutor Daniel Moraes, por favor. Boa tarde a todos. Vamos aqui seguir. Vou pegar aqui esse gancho, Fabrício, na sua última fala, quando você coloca que violar as prerrogativas da advocacia
enquanto a entidade, enquanto nós que temos essa função de sermos um porta-voz da sociedade contra aqueles que são e que estão representando os poderes do Estado, violar a prerrogativa é violar a própria ordem jurídica, é violar o próprio Estado constitucional de direito. E a lei de abuso de autoridade, ela tem um fator muito importante, que é justamente resgatar dois princípios que muitas vezes vêm sendo abusados por parte daqueles que ocupam as funções do Estado. O princípio republicano, que vai reclamar a responsividade, o dever de prestar contas e a transparência dos seus atos, e também o princípio do Estado Democrático de Direito. E nesse ponto é importante observar que não se pode admitir, na atual quadra que nós vivemos, que aqueles que são capacitados, aqueles que passaram muitas vezes por processo de formação muito duro e por uma peneira de meritocracia muito afiada, é importante destacar que a essas pessoas não é dado violar um dever objetivo de conduta, de que é cumprir a finalidade do Estado, que é prestar o melhor serviço de forma mais impessoal, de forma mais eficiente, de forma mais condizente com a legalidade, e não é isso que nós vemos no dia a dia. De fato, é uma grande crítica quando se pensar qual a necessidade de se ter essa lei de abuso de autoridade, porque, na verdade, já existia uma legislação anterior, da época da ditadura militar, só que, na verdade, não era lei contra o abuso de autoridade. Era uma lei que protegia os abusadores de autoridade, porque as penalidades não chegavam, não passavam de 6 meses. Essa nova lei, essa lei atual, que entrou em vigor em 2020, ela traz um aspecto. Seria necessário, de fato, ter essa lei? Uma crítica. A crítica é, nós temos outros mecanismos, já existiam, o próprio Código Penal já define o tipo de prevaricação. A lei de improbidade administrativa já tem no seu artigo 11 a tipificação de conduta de improbidade por aqueles que violam os princípios da administração pública. E quando um juiz, quando o magistrado, quando o delegado de polícia não dá acesso aos autos do advogado, ele está violando a legalidade, ele está descumprindo a Constituição, quando a Constituição diz que o advogado é essencial à administração da justiça. Digo mais, o advogado, ele é essencial para que o Estado de Direito seja equilibrado, porque é por meio de nós, é por meio da advocacia, é por meio de você, jovem advogado, que a ordem é restabelecida, levada a quem de direito, para que possa equilibrar e corrigir os desvios de função. Não é crível que nos dias de hoje a advocacia não possa ter acesso aos autos de inquérito policial e muitas vezes ter que impetrar mandado de segurança. E aí precisa vir uma lei para dizer e criminalizar essa conduta, quando na verdade já deveria ser obrigação. Não é admissível que quando uma lei federal diz que o advogado ele tem de ter um momento com o seu cliente antes do interrogatório, inclusive nas audiências, está ao lado dele, porque ele é necessário naquele momento para garantir o direito à defesa previsto na Constituição, não é crível que tenha que se ter uma lei para criminalizar esses que abusam do poder, que desviam a finalidade do Estado, justamente para satisfazer uma vontade pessoal de realizar não aquilo o que o Estado de Direito diz, não aquilo que o devido processo legal diz, mas aquilo que ele tem como vontade pessoal. Então, quando nós falamos dessa lei de abuso de autoridade e de um aspecto crítico, se haveria necessidade, a única necessidade que nós vemos é uma necessidade simbólica de reafirmar de que a ninguém é dado, em hipótese alguma, usurpar a finalidade e o poder que é atribuído ao Estado por nós cidadãos para que seja mantida a ordem. E o aspecto simbólico, e acredito eu que seja um principal impacto para o exercício da advocacia e que a lei de abuso de autoridade ela veio trazer, é uma mudança cultural, é impor uma mudança de comportamento das instituições em relação à advocacia, é uma mudança de comportamento da sociedade em relação às instituições. Por quê? Porque a partir de hoje,
todo e qualquer cidadão tem acesso a um celular, a uma câmera, tem acesso a uma rede social para poder denunciar os abusos de autoridades praticados. Não somente, e é importante se diga isso, não somente pelas autoridades policiais, mas também pelos magistrados e promotores de justiça. Quem aqui, eu vi aqui no chat Jaque Lachê, quero deixar aqui um beijo a ela, um grande abraço. Foi Jaque que me otorgou a carteira da ordem no dia 9 de agosto de 2006, quando eu fiz meu juramento com a ordem. E um belo dia eu estava em audiência e houve uma violação de minha prerrogativa. Eu me insurgi, jovem advogado ainda, apesar da jovem advocacia, naquele tempo, não ainda está institucionalizada. Eu saí da sala de audiência, peguei o meu telefone, era um StarTagzinho, se vocês se lembram dele. Acho que o pessoal que nasceu a partir de 2000 não vai se lembrar, mas que na década de 90 para trás, com certeza vai lembrar. Eu tinha um StarTagzinho, liguei para a Jaque, ela me atendeu na segunda chamada, e eu disse a ela: Jaque, se eu te ligar mais uma vez, corra para a delegacia, porque eu estarei sendo preso. Ela perguntou: o que está acontecendo, meu filho? Eu falei: só corra para a delegacia que eu vou estar sendo preso. Naquela época, observe, e esse é o impacto positivo dessa lei. Naquela época, nós tínhamos a crença, e eu tinha a crença, que poderia contar com a ordem. Agora, com a lei de abuso de autoridade, com essa formatação, ampliando os aspectos de proteção, inclusive criminalizando expressamente, incluindo no Estatuto da Advocacia o artigo 7B, o artigo 7B, que criminaliza as violações das prerrogativas de advogados previstos no artigo 7, inciso 2, 3, 4 e 5. Com esse aspecto, nos dá a segurança de lutarmos pela defesa e pela garantia e pela efetivação de nossas prerrogativas. Porque, na verdade, as nossas prerrogativas não pertencem para uma utilização pessoal, mas as nossas prerrogativas, elas cumprem uma função constitucional, que é de garantir a nós, advogados e advogadas, a altivez, a independência e a segurança para levantarmos e guerrearmos contra aqueles que indevidamente insistem em violar o seu dever objetivo de conduta de cumprir a ordem constitucional. Então, esse simbolismo nos traz também, como muito bem dito por Fabrício Bastos, essa mudança institucional e na própria estrutura de atendimento à advocacia, como os provimentos foram citados, também a criação do provimento número 201 de 2020, que foi aprovado pelo Conselho Federal da Ordem em outubro, salvo engano, de 2020, para regulamentar como a Ordem dos Advogados do Brasil terá que se estruturar e se aparelhar para atender aqueles e aquelas que tiveram as suas prerrogativas violadas por abuso de autoridade. Então, um aspecto, um impacto positivo dessa norma é trazer uma mudança de cultura, é induzir um novo padrão comportamental dos agentes do Estado para que cumpram aquilo que é definido na ordem jurídica constitucional, uma mudança de comportamento e um impacto positivo da sociedade para que passe a fiscalizar os violadores e denunciar pelos meios mais difusos que existem e disponíveis hoje, graças a Deus, que são as redes sociais, permitem-nos ter acesso a informações que antes eram ocultas, que não tinham ou dificilmente eram possíveis se comprovar essa realização ou essa atuação contrária à ordem jurídica por meio de um abuso de autoridade, faz com que a ordem se estruture, como aqui na OAB Bahia se tem defesa de prerrogativa, com a Procuradoria de Prerrogativas atuante, com a Comissão de Defesa das Prerrogativas, que faz um brilhante trabalho atendendo não somente capital, mas também no interior. Então, é importante que se diga isso, que o impacto positivo é trazer essa necessidade de nos aparelharmos, trazer essa necessidade de estarmos preparados para receber aqueles que tiveram as suas prerrogativas violadas. E, principalmente, o impacto positivo para nós, advogados. E quando eu falo nós, advogados, quero deixar uma mensagem aqui. Como o Thaís disse, né?
Não somos mais jovens advogados, mas nós temos o espírito da jovem advocacia em nós. Porque se não fosse o espelho nos dizer que estamos envelhecendo, o nosso espírito, na verdade, ele foi feito para viver pela eternidade. Nós nascemos para ser eternos. E é esse espírito da jovem advocacia, é essa força, é essa garra, é essa altivez que é reforçada agora com a certeza, não somente de que há novos instrumentos para proteger e evitar a violação das prerrogativas e o abuso de autoridade, mas principalmente ter a certeza que poderá contar com a Ordem dos Advogados do Brasil, seja pela estrutura da seccional, seja pela estrutura e pelas comissões das 36 subseções que estão aqui em todo o interior da Bahia, e que eu incluo aqui a subseção Teixeira de Freitas. Você, jovem advogado e jovem advogada, poderá contar com a Ordem, porque a Ordem sempre estará de braços abertos, com as portas abertas e com os ouvidos e olhos atentos para lhe proteger, para efetivar o seu direito e garantir e lutar para que o seu direito de combater o bom combate seja garantido. Então, jovem advocacia, aqui me dirijo diretamente a vocês. Da mesma forma que vocês podem contar e tenham a certeza que podem contar com a Ordem para quando vocês precisarem, estejam atentos para estarem à disposição da Ordem, para quando a Ordem precisar contar com você. É necessário se lembrar, trazer aqui a memória que eu, quando lembrei, fiz aqui esse retrospecto a 2006, quando fiz meu juramento com a Ordem, a jovem advocacia não tinha espaço na estrutura do sistema da OAB. E nós tivemos pessoas que tiveram a coragem, tiveram visão, que tiveram força e fé para acreditar que era necessário quebrar barreiras e trazer a jovem advocacia para dentro do sistema da OAB. E se hoje nós temos, inúmeras participações da jovem advocacia, e esse evento é uma prova disso, é porque tiveram pessoas que acreditaram na força e na capacidade de transformação da jovem advocacia. E essas pessoas estiveram presentes aqui nesse evento: Luiz Viana Queiroz, Fabrício de Castro, Luiz Coutinho, Ana Patrícia, Maurício Li, tantas e tantas pessoas que estiveram presentes e que acompanharam esse processo, como René Viana, Luiz Gabriel, Hermes Larião, Sara Barros, que hoje preside a jovem advocacia. Então, quero fazer um chamado a você, jovem advogado. Chegue junto da sua subseção, participe das comissões, trabalhe para a Ordem e esteja preparado para assumir o futuro da advocacia, porque ele pertence a vocês. Quero deixar aqui meu agradecimento especial a Sara, a Hermes pelo convite, parabenizar todos os envolvidos nesse projeto, nesse brilhante projeto, e dizer que é uma alegria imensa participar desse painel lá diante da docência brilhante, não é? De Thaís Bandeira, que tem realizado um trabalho fenomenal junto à ESA, e desse grande defensor da advocacia, desse grande defensor das prerrogativas da advocacia, Fabrício Bastos, que eu tenho a grata felicidade de ter como amigo. Devolvo a palavra e agradeço a oportunidade, deixando aqui um beijo especial para toda a advocacia, para toda a jovem advocacia do interior da Bahia. Um forte abraço a todos e excelente evento. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, doutor Daniel. Obrigada, nós que agradecemos. Agradecer também ao doutor Fabrício Bastos, agradecer a Thaís, que permaneceu com a gente aqui também no nosso estúdio. A gente vai agora para um breve intervalo para preparar tudo aqui para o nosso próximo painel. Continua aí.